Olá, tudo bem? Então estamos reunidos aqui para a nossa terceira aula no curso de Teologia para gente de pastoral, aqui da região Lapa. Vocês são até inclusive da paróquia da Lapa, né? E é o curso da Arquidiocese, e nesse ano de 2020 estamos completando 25 anos. Mais de 600 alunos já se formaram no nosso curso. Então, são 25 anos, mas é a terceira aula que nós fazemos de EAD, né? Fazemos vídeos, devido a essa pandemia. Então, quero apresentar para vocês hoje a terceira aula sobre o Pentateuco. Tá? Como já falamos, são 5 rolos, né? Então são 5 os primeiros livros da Bíblia. Hoje, em particular, estamos na terceira aula de um total de 6 aulas que vamos ter, uma por semana, assim como é também no presencial. Então, vamos recordar alguma coisa que já vimos e vamos ver mais um livro do Pentateuco. Vamos ver exatamente o segundo livro do Pentateuco. Mas, antes de mais nada, vamos rezar um pouco. Vamos agradecer pela semana, vamos agradecer por poder participar de um curso desse, de ter a oportunidade de desenvolver e aprender cada vez mais. E vamos agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pela saúde dos nossos familiares. E como eu falei da outras vezes, vamos sempre lembrar de uma pessoa diferente daquelas que eu já rezo toda noite. Nosso padre, o Papa, né? Seus familiares, seus amigos. Todo dia lembre de uma pessoa diferente, uma pessoa que tocou você naquele dia. Sei lá, seja atendente, seja farmacêutico, um colega de trabalho, um colega da escola, um professor, um coordenador, enfim, qualquer pessoa. Toda noite reze por essa pessoa. Então, eu peço a Deus que dê sabedoria para todos nós, que nós conseguimos conduzir cada vez mais esse nosso curso. Favor
Amém, amém. Essa música, de propósito, né? Essa semana comemoramos a Trindade, tá? No ano litúrgico, o segundo domingo, comemoramos a Trindade. Assim, depois de Pentecoste, veio a Trindade Santíssima. Então, hoje vamos falar do segundo livro do Pentateuco, o Êxodo. Então, como já vimos a semana passada, o livro do Gênesis vai até no momento que José leva toda a sua família para o Egito. Nesse momento se encerra o livro do Gênesis e começa o livro do Êxodo. Mas você tem que perceber que é uma coisa só, é uma continuação. Gênesis e Êxodo, ele é uma continuação um do outro. Mas vamos falar especificamente do Êxodo, e você vai perceber que assim que José entra com a sua família no Egito, se começa o livro do Êxodo. Aí uma panorâmica do livro do Êxodo. José morre, seus irmãos também, passam mais ou menos 400 anos, a promessa de Deus se cumpre, e os hebreus, né, eles se multiplicam muitos. Quando chegaram no Egito, a família de Jacó, né, pai de José, é em torno de 75 pessoas. E eles formaram uma multidão de mais ou menos 600 mil pessoas. Então, depois de 400 anos, cresceu muito os hebreus. E o faraó que assumiu, ele não sabia nada mais sobre José. Já tinha ficado no passado a história de José. E ele escravizou esse povo, principalmente para fazer as pirâmides, os túmulos, enfim, para trabalhar para os egípcios. No entanto, esse faraó tinha muito medo dessa multiplicação, porque tinha medo que esse povo se unisse e tomasse o poder. Então ele tomou a decisão de pegar todas as parteiras e pedir para elas matarem todos os meninos filhos de Hebreu. Então todo menino, toda criança masculina, todos os meninos, deveriam de ser mortos. Mas as parteiras desobedeceram ele e não faziam isso. Então ele fez um edito, ele fez uma lei, uma ordem, que todo menino homem deveria de ser jogado no rio Nilo. E assim era feito. Porém, quando Moisés nasceu, a sua mãe pegou um cesto, colocou com todo cuidado no rio, e a sua filha, a irmã de Moisés, ia acompanhando o cesto até chegar na princesa, na filha do faraó. Essa pegou o cesto, pegou a criança e adotou essa criança, adotou Moisés. Mas o menino ainda precisava mamar. Então a irmã de Moisés conversou com ela e pediu, e falou que conhecia uma pessoa que poderia dar de mamar para Moisés, que é a própria mãe de Moisés. E assim foi feito. Moisés volta para sua mãe, no tempo que estava mamando, para ficar com ela. Passar-se o tempo, Moisés foi viver junto no palácio, teve toda a educação, conheceu todo o sistema do faraó, é um deles. E um belo dia, já adulto, ele viu um soldado espancando um hebreu. E ele ficou muito revoltado com isso. E acabou matando esse soldado. Com medo de ser condenado à morte, ele fugiu. Ele fugiu, deixou
o Egito para trás e acabou conhecendo uma família, conheceu uma moça, acabou casando com ela. Eles cuidavam de ovelha, a família dessa moça. Ele começou a trabalhar junto, teve 2 filhos com ela, até um dia que ele estava cuidando das ovelhas, subiu no monte e percebeu que tinha uma sarça ardendo em fogo, mas não se consumia. E ele se aproximou dessa sarça até que saiu uma voz e disse para ele: Moisés, tire as sandálias, pois aonde tu vai pisar é solo sagrado. E ele tirou, se aproximou e teve o primeiro contato com Deus. E Deus pediu para ele voltar para o Egito. Voltar para o Egito e libertar o seu povo. Desde o nascimento de José, desde o nascimento de Moisés, até o momento que ele foge do Egito, se passaram 40 anos. Desse momento que ele foge, até quando Deus pede para ele voltar para o Egito para libertar o seu povo, vão se passar mais 40 anos. Mas Moisés diz que não, porque ele não sabe falar direito, ele não vai conseguir conversar com o povo hebreu, porque ele viveu o tempo todo junto com o faraó, mas Deus diz para ele pegar o seu irmão Arão e os dois ir conversar com o faraó para libertar o povo. E ele pergunta ainda para Deus: mas se alguém perguntar, quem eu digo que é esse Deus? E Deus vai falar: diz que eu sou quem sou. E essa já é uma grande revelação que vai ter no livro do Êxodo. Ele volta, pede para o faraó libertar o povo, mas esse não o faz. Então começa as 10 pragas do Egito. A praga do gafanhoto, do mar de sangue, né, dos sapos, as pragas, enfim. 9 pragas se passou no Egito e mesmo assim o faraó não quis libertar o povo. Então Deus falou para Moisés: essa noite o anjo da morte passará no Egito. Pegue um cordeiro novo, sem mancha, divida pelo número de pessoas que vão comer, passe o sangue dele na porta, pois aonde tiver cingido, né, onde tiver pintado na porta, o anjo não entrará. E todo lugar que o anjo passar, levará o primogênito dessa família, seja das pessoas ou seja dos animais. E assim foi feito. Todo o povo hebreu se preveniu, mas o povo egípcio não. E nessa noite, o anjo da morte levou todo o primogênito, desde os animais até a própria família do faraó. E Moisés sai do Egito com o seu povo, mas o faraó segue ele, quer capturar ele. E ele foge até o que nós chamamos de Mar Vermelho. Mas aí eu vou falar mais na frente a respeito do Mar Vermelho. Quando ele chega, ele estende o cajado e o mar se abre em 2 partes. E Moisés e o povo de mais de 600 mil pessoas passam de pé enxuto em volta do mar. E quando o faraó tenta passar, as águas voltam e acaba matando todos aqueles egípcios que entraram no caminho. E aí se deu a libertação. E a partir do anjo da morte, né, e a abertura do Mar Vermelho,
se comemora a Páscoa dos judeus. Até hoje, os judeus comemoram essa Páscoa. Nós, vamos ver mais para frente, já vamos estar na Páscoa de Cristo. Mas mesmo Jesus morreu na sexta-feira que antecedia a Páscoa dos judeus. Aí o povo começa a andar no deserto para chegar à terra prometida por mais 40 anos. E nesse caminho, Deus faz uma promessa a esse povo. Eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. E depois dessa aliança, Deus também vai mandar as ordens, as leis, o decálogo. Vai deixar Moisés transmitir todas as suas ordens a esse povo. E isso vai se dar um período de mais 40 anos. Então, Moisés teve 40 anos no Egito, 40 anos casado, fora do Egito, depois voltou para o Egito, pegou o seu povo, saiu do Egito e viveu mais 40 anos. Antes que alguém pense, a morte de Moisés nós vamos falar na próxima aula, onde vamos falar sobre o livro do Deuteronômio. Mas hoje eu quero falar para vocês justamente sobre ele, sobre Moisés. Moisés é quem ficou incumbido de trazer as normas, as leis, as orientações para o povo de Deus. Nós chamamos os 5 primeiros livros de Pentateuco ou de Lei de Moisés. Por quê? É destinado a Moisés esses 5 livros. Então, se eu lendo qualquer um dos livros, todos eu vou ver que está escrito que é Moisés que faz os 5 livros. É lógico, não é Moisés que vai escrever, mas toda a história se passa em cima de Moisés, e como eu já falei na primeira aula, isso é passado de geração em geração, até que alguém realmente escreva do modo que nós conhecemos. Mas eu vou dar alguns exemplos para vocês. Existem vários exemplos na Bíblia, principalmente do Pentateuco, mas fora do Pentateuco também, dizendo que esses 5 livros foi escrito por Moisés. Então, nós vamos pegar no Êxodo, hoje nós estamos falando do Êxodo, vamos pegar 2 lugares no Êxodo, e vamos pegar um lugar em Lucas, para vocês começarem a sentir essa ligação que tem entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, se eu pegar em Êxodo 17, 14, eu vou ver o seguinte, ó. Então Javé disse a Moisés, escreve isso em um livro, como memória, e diga a Josué, que é o substituto de Moisés, né, que eu vou apagar da memória aquele, porque ele estava em briga com Amaleque, eu vou apagar da memória dele tudo que está abaixo do céu. Mas, o que eu quero que vocês percebam, Javé diz a Moisés, escreve isso em um livro. Está vendo? É o próprio Deus que está falando isso para Moisés. Coloca isso no seu livro. Coloca isso no livro da Lei de Moisés. Ou, no nosso caso, coloca isso dentro do Pentateuco. Mas vamos ver outras partes também, ó. Êxodo 24, também, ó, de 4 a 7. Moisés colocou por escrito todas as palavras de Javé. Então, tudo que Javé passava para Moisés, Moisés colocava por escrito. Aí depois de manhã ele mandou construir um altar, né, no pé da montanha, com as 12 estrelas, para quê? Cada estrela representar uma das 12 tribos de Israel. Aqui, quando eu leio Israel, nesse caso, tanto faz ser uma nação, né, um local, como Jacó, porque as 12 tribos, 12 filhos de Jacó.
como eu falei para vocês, né? Exceto José e Levi, então os netos, formavam as 12 tribos de Jacó, ou as 12 tribos de Israel. Em seguida, mandou que alguns jovens de Israel oferecessem um holocausto, imolando um novilho a Javé como sacrifício de comunhão. Aí, é o mesmo procedimento, né? Moisés pega metade do sangue, coloca nas bacias e a outra metade do sangue derrama sobre o altar. Aí pegou o quê? Para escrever. O que ele pega? Pegou o livro da aliança. Então, Moisés já tinha o livro da aliança, das promessas de Deus, o decálogo, né? Os mandamentos de Deus. E fez o quê? Ele leu para todo mundo, para todo o povo. Tá? E todo mundo falava o quê? Que ia obedecer a Javé. Então, como eu estou falando, são várias passagens que vai estar a mesma coisa. Moisés escreveu as palavras de Javé. Então, com certeza, isso é colocado a Moisés. Por isso que Moisés, nós falamos que Moisés é o maior profeta. É lógico que quando eu estou falando isso, a gente não fala de Jesus simplesmente como profeta. Jesus, além de profeta, é rei e sacerdote. Moisés não. Moisés é só profeta. E Lucas, já no Novo Testamento, também vai falar a mesma coisa. Aliás, muitas e muitas vezes Jesus vai falar a respeito de Moisés, a respeito da lei, a respeito das Escrituras. E como ele coloca? Por exemplo, lá no finalzinho do Evangelho de Lucas, lá no último capítulo, quase no final, lá, ele fala assim, ó, Jesus disse, são estas palavras que eu lhe falei quando ainda estava com vocês. É preciso que se cumpra tudo o que está escrito ao meu respeito, ao respeito de Jesus. Aonde? Na lei de Moisés. O que é a lei de Moisés? É o Pentateuco. Então, que se cumpra tudo o que está escrito na lei de Moisés. E ele, é lógico que ele continua, né? Nos profetas e nos salmos. Então, Jesus abre a mente deles para eles entenderem o quê? As Escrituras. E o que é as Escrituras? É o Antigo Testamento. E dentro dele tem a lei de Moisés, ou Torá, né? Para o pessoal que é judeu, né? Os judeus só muda o nome. Eles chamam de Torá, nós chamamos de Pentateuco. Aí ele vai falar o que está escrito lá, que o Messias, né? Vai sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E seu nome será anunciado para a conversão dos pecados e dos pecadores a todas as nações, como é Lucas, né? Começando por Jerusalém. Lucas parte sempre de Jerusalém. Tá? E vocês, toda a comunidade lá de Lucas, né? Vão ser o quê? Testemunha disso. Então, são testemunha do quê? Que está se cumprindo as Escrituras em Jesus, que está escrito na lei de quem? Na lei de Moisés, que foi o próprio Deus que passou para ele essas leis. Tá ok? E dentro do Novo Testamento, é N os lugares que vão falar das Escrituras, as leis de Moisés, assim como Moisés tenha feito, nós devemos continuar fazendo assim. E como eu já falei, Jesus não veio modificar a lei. Jesus veio para que se cumpra a lei. E a lei é a lei de Moisés, é o Pentateuco. Tá? Então, o segundo livro do Pentateuco, qual que é? É o Êxodo. Nós cristãos, seja nós católicos, os evangélicos, todos os cristãos, tem o título do quê? De saída. Porque é quando o povo
vai sair do Egito, em liberdade, mas por enquanto ainda está só no deserto, ainda estamos com Moisés. Mas ele vai sair do Egito em caminho à terra prometida. Mas isso vai demorar 40 anos. Mas nós vamos ver na aula que vem por que demora 40 anos. Já os judeus, como eu falei, o Pentateuco é a Torá. Tá? E o nome que ele dá é Shemot, que quer dizer o quê? Nomes. Como eu falei na aula passada em Gênesis, os judeus utilizam o início da frase, o título do livro. Então eles não chamam de Êxodo, eles chamam Shemot, que quer dizer o que? Nomes, que é o início da palavra. Como eu falei para vocês, todo o documento oficial da igreja também é feito dessa maneira. Escrito em latim, a fonte original, escrito em latim, e o início desse documento é o título do documento. Igual os judeus usam, na realidade eles usam em toda a Tanakh, mas, principalmente falando do Pentateuco, ou da Torá, eles usam sempre o início da frase como o nome do livro. Então, no final do livro do Êxodo, e no final do livro do Gênesis, e no início do livro do Êxodo, o que acontece? Termina-se o final da família. Por quê? Eu tinha Abraão, que vai ter Isaac, que é seu filho, que vai ter Jacó, que é seu neto, né? Que vai ter José, que é seu bisneto. Então, toda vez que eu estou falando aqui do Gênesis, eu estou falando de família. Ainda eu estou em família. É a família de Abraão que veio vindo até entrar no Egito. Quando José morre, lá no finalzinho do livro, José diz assim: depois da minha morte, quando o povo for libertado do Egito, vocês pegam meus restos mortais e levam para a terra prometida. Então José já sabia desse fato que ia acontecer, quase 440 anos depois ia acontecer. Né? Então Deus promete que vai multiplicar essa família. E essa família é multiplicada e inicia a vida do povo. Então, a partir do livro do Êxodo, eu não tenho mais família. Agora eu tenho um povo, que é subdividido nas 12 tribos. Mas, agora eu estou falando de povo. Então Moisés vai liderar o povo. E Moisés quer dizer o quê? Vocês lembram que eu falei que ele foi tirado da água? Se eu traduzir a palavra Moisés do hebraico para o português, vai dar aproximadamente isso. Aquele que foi retirado, aquele que foi pego da água. Então, a tradução da palavra Moisés para o português é tirado da água. Toda aula eu falo algo muito importante para vocês. Então, o que eu quero falar de importante para vocês é isso aqui, ó. Quando eu vou falar do livro do Êxodo, ele é a chave de leitura para a Bíblia. Como assim? Se eu quero ler a Bíblia, o primeiro livro que eu tenho que ler, ou no máximo o segundo, é o livro do Êxodo. Eu não consigo entender a Bíblia se eu não entender o livro do Êxodo. O livro do Êxodo é chave de leitura para nós. É no livro do Êxodo que vai se formar o povo de Deus. É no livro do Êxodo que é feita a aliança de Deus para com o povo. É no livro do Êxodo que o povo é liberto para uma vida digna. É no livro do Êxodo que acontece a Páscoa, a primeira Páscoa, né? A Páscoa dos judeus. É no livro do Êxodo que encontramos todo esse material que vai ser citado
em toda a Bíblia depois ele é citado, principalmente no Novo Testamento. Todos os evangelhos, quase todas as cartas, vai falar sobre o Pentateuco. Vai falar coisas do Êxodo. Eu preciso saber o Êxodo, e principalmente acima de tudo, porque é no livro do Êxodo que eu vou saber qual é o nome de Deus. É no livro do Êxodo que eu vou entender qual a relação que eu tenho para com Deus. Mas a gente também vai ver, como eu já falei nas aulas passadas, que existe na Bíblia, existem várias fontes, principalmente essas 4 aqui, né? A javista, a eloísta, deuteronomista e a sacerdotal. Então essas 4 fontes, elas estão, principalmente no livro do Êxodo, elas estão em massa dentro do livro do Êxodo. E cada pedacinho, muitas vezes, eu tenho as 3, 4 fontes dentro de um mesmo capítulo. Por quê? Porque é o que eu falei lá no início. O importante é a gente saber que isso é passado de geração em geração e vai formando os livros, seja o Gênesis, o Êxodo ou qualquer outro. São quase 1000 anos passando, um contando para o outro, cantando, mostrando poesia, para se formar o livro do Êxodo. E eu já falei, né, mas vou falar de novo, que no livro do Êxodo é que vai passar para o povo. Então eu tenho em Gênesis, vai falar da família, o livro do Gênesis está falando da família, e quando chega no Êxodo, aí vai falar em relação ao povo. Mas vamos ver com mais calma isso aí. Primeira coisa, eu falei que o mais importante hoje é a gente saber isso, que a chave de leitura para a Bíblia é o livro do Êxodo. Mas vocês podem estar pensando, como que o Pavanelli fala um negócio desse? Como que é isso? Então eu peço para vocês olhar na introdução do livro do Êxodo, né? A introdução no livro do Êxodo, na Bíblia Pastoral. Tem nas outras também, mas foi essa que eu tinha que tinha que escolher uma. Então eu escolhi a Bíblia Pastoral. Aí ele vai começar a falar, né, na introdução, que a palavra Êxodo significa saída, o livro tem esse nome porque começa narrando o povo hebreu que vai sair do Egito, tem as pragas, eles saem, eles deixam de ser escravos para ser um povo livre. Que isso acontece mais ou menos, né, no ano de 1250 antes de Cristo. E aí olha o que ele fala, ó, são as palavras que estão lá na Bíblia. Ó. Quem desconhece a mensagem do livro do Êxodo jamais entenderá o sentido de toda a Bíblia. Eu não consigo entender a Bíblia se eu não sei o livro do Êxodo. Principalmente por quê? Porque é lá que está fundado, né, a ideia de Deus, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Tá? E a mensagem central do Êxodo é a revelação do nome de Deus. Tá? Javé, embora a origem é muito discutida do nome, né, do Êxodo, intimamente está ligado à libertação do povo hebreu e principalmente o monoteísmo, né? Javé é o único Deus. Quando tem as 10 pragas, cada praga representa um dos deuses do Egito. Tá? E vai libertar, vai estabelecer com ele o quê? Uma aliança. Uma aliança para transformar as relações com as pessoas. Eu sou o seu Deus e vocês serão o meu povo. Então essa aliança, ela vai afirmar principalmente isso. A lei, né, o decato, os 10 mandamentos e o código da aliança. Tá? Isso vai ser conduzido na prática. E são vários, né? Vários os textos históricos que vão falar sobre isso. Então, o mais importante hoje é a gente saber que, para mim ler a Bíblia, eu preciso começar
eu preciso entender um pouquinho sobre o livro do Êxodo. Porque, como eu falei, se eu pegar Lucas, ele vai falar da festa dos ázimos. Se eu não sei o que é isso, então que festa que é essa? É a festa da Páscoa que está onde? Está lá no livro do Êxodo. A gente vai ver depois que essa festa também está em Deuteronômio, em Números, mas lá ela também já está citando que ela vem do livro do Êxodo. Vamos passar mais um aqui. As tradições, né? Então, se eu pegar a nota A, é que a Bíblia de Jerusalém, ela não traz a nota do capítulo 1 até onde que está. Ela pega tudo que está naquela folha e começa a pôr as notas. A, B, C, D e vai embora. Mas só em relação àquela folha. Vai na outra folha, outra nota. Então, se eu pegar a nota de rodapé da Folha de Jerusalém, ele vai explicar justamente sobre as fontes. Então, o que ele fala aqui, ó? Estou falando do capítulo 1 do Êxodo, né? Então, eu pego a nota de rodapé, é a primeira nota que tem na Bíblia, da Jerusalém. Então, ele vai falar o que, ó? No começo, né, ó, do versículo 1 ao 5, mais o versículo 7, pertence provavelmente à redação sacerdotal do Pentateuco, né? No resto do capítulo estão presentes a tradição javista, que é o versículo 6, o versículo de 8 a 12. Tá? Quando eu tenho um ponto aqui, é exclusivo, né? Então, até de 1 a 5, pula o 6, né? Aqui pula o 6 porque tem um ponto. Então, o versículo 7, versículo de 1 a 5 e o versículo 7. Aqui é o versículo 6 e de 8 a 12. É a fonte javista. E a eloísta, o 13, aqui não precisa falar e, né? Porque é seguido. Então, é do 13 ao 14. Não está aí errado falar, mas eu não posso escrever que é 13.14, né? É igual aqui. Então, é do 13 ao 14. Então, em 14 versículos, aparecem 3 fontes. Só no comecinho do livro. E assim vai ser até o final. E essas fontes vão se misturar. E muitas vezes eu tenho fonte, igual aqui quando ele falou, provavelmente, porque essa fonte está sendo misturada com essas outras fontes também. Tá? Então, esse negócio de fonte, o que é? Eu tenho um povo lá no norte, tem outro povo lá no sul. E essa mensagem chegou nesses dois povos. Um é javista, outro é eloísta, e foi passando isso de geração em geração, até chegar lá, numa única fonte, onde a pessoa começou a pegar toda essa concha de retalho e começou a montar o livro do Êxodo. E assim todo o livro do Pentateuco é feito dessa maneira. Mas vamos em frente. Família para o povo. Eu já falei alguma coisinha, né? Mas eu falei, né? Então, o que acontece? Fala, de onde que o Pavanelli tinha essas coisas aí? Onde está isso? Está na própria Bíblia, tá? Tudo bem, não faz parte do texto sagrado, mas a pessoa que fez a tradução, ou que deu o nome na tradução, por exemplo, o comentário da Bíblia Pastoral do Êxodo 1, é esse aqui, então, o comentário do capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Com a morte de José e seus irmãos, termina a história de uma família, que é o livro do Gênesis. E começa a história de um povo. Então, é o que eu já falei, e é onde está escrito. Ele está mostrando até José, até a morte de José. Em Gênesis, eu estou falando da família, Abraão, Isaac, Jacó, José. A partir daí, eu começo a falar do povo. Então, quando eu estou falando do Êxodo, estou falando já do povo de Deus.
E por que vai ser um povo? São vários os lugares, mas você pode ver a promessa também citada em Gênesis 46, né? Lá, Gênesis terminando no 50, bem lá no final, está mostrando que essa família será um grande povo. E não sei se vocês lembram, quando a gente leu a bênção de Jacó para os netos, né, Efraim e Manassés, Jacó também falou que Efraim tem uma descendência maior do que Manassés. Por isso que ele inverte as mãos. Mas os dois terão a sua descendência, assim como os outros 10, né, enfim, as 12 tribos, e mesmo a tribo de Levi, ela tem geração, ela não tem terra. Aliás, eu não sei se eu falei, Levi, ele é sacerdote e ele não tem terra, não tem como ganhar o sustento, por isso que se cria o dízimo. Cada um vai dar 10%, porque são 12, para dar mais ou menos, para sair a 110%, né, que seriam 11, que vão doar 10% para Levi, para o sacerdote. Para quê? Para ele cuidar das coisas de Deus. Então tem uma família, que é a família de Levi, é responsável pelo santuário. São eles que cuidam das coisas de Deus. Mas eles não têm terra. Como eles não têm terra, cada um ajuda eles com 10%. E chegamos na Páscoa. E a Páscoa, normalmente, muitas pessoas sabem da Páscoa, da ressurreição de Jesus. Algumas pessoas desconhecem a Páscoa judaica, que foi justamente a passagem que teve do anjo da morte lá no Egito e levou todos os primogênitos. Apesar que isso está claramente difundido lá no Novo Testamento. Por exemplo, se eu pegar em Lucas 22:1, ele vai falar aqui, ó, estava próximo à festa dos Ázimos, que se chamava Páscoa. Então eu tenho a Páscoa dos judeus, antes da morte de Jesus. Jesus comemorou a Páscoa até um ano antes. Jesus comemorou. Quando Jesus se perdeu dos seus pais com 12 anos, ele estava fazendo o que em Jerusalém? Ele foi comemorar a Páscoa. Essa Páscoa que Deus pediu para que fosse comemorada de geração em geração por muitos e muitos anos. Depois, tudo bem, depois vai ter a Páscoa de Jesus. Isso vocês vão estudar lá no final do semestre que vem. Aí vai falar da Páscoa que nós conhecemos mais, né? Então, a Páscoa, inicialmente, a gente fala que a Páscoa é a passagem, a saída do povo da escravidão para a liberdade. A saída do Egito para a liberdade. Aliás, falando de Páscoa, vocês sabem que todo ano a Páscoa muda de dia. Assim como muda o Carnaval e assim como vai mudar o calendário litúrgico inteirinho, sempre em relação à Páscoa. E como que é marcado a Páscoa? A Páscoa cristã. Como que ela é marcada? A Páscoa, né, a data da Páscoa, ela é sempre o primeiro domingo, tá? Depois da primeira lua cheia da primavera no hemisfério norte, ou o primeiro domingo, a primeira lua cheia, depois do primeiro domingo, no outono, aqui no hemisfério sul. Como que é isso? Assim que teve a primavera, vamos supor, a primavera começou na quinta-feira. Aí a lua cheia vai ser na sexta-feira. Então a Páscoa já é no domingo. Agora vamos supor, começou a primavera hoje, mas a lua cheia é só a semana que vem. Então o primeiro domingo depois dessa lua cheia. Então eu tenho a primavera, aí eu tenho a lua cheia, aí é o próximo domingo. E isso falando do hemisfério
norte, né? Tá vendo aqui, ó? Isso falando do hemisfério norte. No hemisfério sul, onde nós estamos, é em relação ao outono. É a mesma coisa, né? Quando começa a primavera lá, começa o outono aqui. Então, quando eu tenho a primeira lua cheia, depois a primeira lua cheia da primavera, né? Começou a primavera, tem a lua cheia, é o primeiro domingo, é marcada a Páscoa. Bacana. Aí, através do dia da Páscoa, eu volto para trás e marco o carnaval, vou para frente, aí eu tenho todas as festas da frente, né? Santíssima Trindade, Ascensão do Senhor, Pentecoste, Corpus Christi. Todas estão ligadas à Páscoa, né? Pentecoste é 50 dias depois da Páscoa. Depois eu tenho a Ascensão do Senhor, depois tenho o Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa. 60 dias depois da Páscoa eu vou ter Corpus Christi. Enfim, cada dia, cada data litúrgica está ligado à Páscoa. Estou falando da nossa Páscoa, a Páscoa cristã. É marcado desse jeito. E eu pergunto para vocês, todo mundo fala que tem 40 dias entre a quarta-feira de cinza e o domingo de Páscoa. Mas se você contar lá, você vai ver que não tem 40 dias. Você vai ver que se você contar a quarta-feira de cinza e o domingo de Páscoa, você vai perceber que tem 48 dias. Que normalmente a gente não conta esse domingo, seria 47 dias. Mas tanto faz como tanto fez. E por que tem 47 se todo mundo fala que é 40? A quaresma não é 40 dias? Sim. Só que a quaresma é um tempo do quê? De oração e de jejum. Só que dentro da Páscoa tem o domingo. E o domingo não se faz jejum. Então, se eu tirar os domingos, vai dar 40 dias. Por quê? Não conta os domingos na quaresma. O domingo não faz parte da contagem dos 40 dias. Justamente por isso. Porque o domingo é o dia do Senhor, não é dia de fazer jejum. Tá ok? Vamos passar mais um. A Páscoa dos judeus, né? É aquela que eu já falei. Eu não vou ler aqui para vocês, vocês podem ler depois em casa, né? Êxodo 12, pode ler o capítulo todo, né? Mas onde vai falar mesmo é do 1 ao 11. Então ele vai falar aqui justamente isso, né? E é Javé que vai dizer para Moisés e a Arão, né? Lá na terra do Egito, que esse mês, que é o mês de Nissan, né? Todos eles, né? Principalmente vai ser o primeiro, é o principal e o primeiro mês do ano. Primeiro mês do ano dos judeus. Tá? Que é mais ou menos, ele também muda, mas é entre setembro e outubro, que vai ser, vai ser mais ou menos a mesma data da nossa. Só que eles marcam de outra maneira. Nós marcamos pela lua, eles marcam fixo, mas o problema é que o calendário dele não é fixo igual ao nosso. Ele tem 12 ou 13 meses, dependendo do ano. Mas a Páscoa deles é próxima da nossa. Só que eles vão ter uma outra festa muito importante, Yom Kippur, mas aí sim vai ser em setembro ou outubro também, dependendo do dia que cai a Páscoa. O nosso calendário e o calendário deles é diferente, tá? Tem diferença lá de 3.000 anos, mais ou menos. Então ele vai falar justamente isso, né? Que cada família, né, pega um animal, né? Ó. Esse animal deve ser dividido pelo número de pessoas. Se a família for maior, pegar o seu vizinho. Esse animal deve ser macho e sem defeito, né? De 1 ano, e vocês devem escolher entre cordeiro ou cabrito, tá? E comemorar isso no dia 14 desse mês. Então, vocês percebem a releitura que vai ter na nossa Páscoa, né? Quem é o Cordeiro Santo, sem defeito sem defeito e sem mancha, que
vai morrer pelo perdão dos nossos pecados. Tá? Aí ele vai falar aquilo que eu já falei para você, né? Que passar o sangue nos batentes da porta, essa Bíblia traz batente, mas é umbrais, mas é a mesma coisa, né? Travessa da porta. Vamos fazer pão sem fermento, fermento por quê? Porque eles têm pressa de que sair aquela noite. Então vão ter comer ervas amargas, sem tempero, carne crua, porque tem muita pressa que logo que o anjo da morte passar, eles vão fugir do Egito. Justamente por isso. Então aqui também, quando eu vou falar da Páscoa de Jesus, eu faço uma releitura da Páscoa dos judeus. Tá ok? Se eu pegar o comentário da Bíblia Pastoral, do Êxodo 12, né? Ó, vou pegar de 1 a 14, de 21 a 28. No 1 a 14 vai falar o quê? Ó? Presta bem atenção nisso. Ó. Isso está escrito lá na sua Bíblia, lá embaixo no rodapé. A festa da Páscoa é primitivamente um ritual realizado por pastores, né? Para se proteger de espíritos maus, a família e o rebanho, né? Eles matavam um animal de sangue e cingia a entrada da tenda deles. Aí o que acontece? Aí vai ter a Páscoa no Êxodo, que é um ritual com um novo sentido, como eu já falei, do anjo da morte e tudo. E também vamos ter a Páscoa depois, a Páscoa de Jesus Cristo. Mas isso vocês vão estudar muito bem lá para frente. Mas o importante é saber que a própria Páscoa dos judeus já é uma releitura de uma festa que já acontecia entre os povos primitivos, né? Já acontecia entre eles, tá? E o ritual da Páscoa, é uma memória viva que tem da libertação, todas elas, né? Que vai ser passado de geração em geração. Por quê? A celebração da Páscoa educa e transmite uma consciência de geração em geração. Para quê? Para não ficar alienada e por reproduzir uma sociedade e reproduzindo uma sociedade de estrutura na desigualdade e na opressão. Por isso que a Páscoa é tão comemorada. Tá? Então, essa fuga do Egito foi um fato muito marcante. Jesus comemorou várias vezes esse fato. Aliás, Jesus depois é morto no mesmo dia, né? Só que aí a gente vai dar um novo passo em relação a essa Páscoa, do perdão dos pecados. Mas, como o Cordeiro Santo imolado, que foi imolado por quê? Pelos nossos pecados. Aqui, só para vocês terem uma ideia, nós vamos chegar nisso nas aulas mais para frente, como que foi dividido. Aqui ainda chama de Israel, né? Como que foi dividido as 12 tribos. Hoje Israel está um pouquinho mais para baixo, né? Hoje Israel está mais ou menos daqui para baixo. Mas nesse tempo ia até lá em cima. Então eu tenho as 12 tribos, né? Tem Judá, Simeão, Benjamim, Dan, Gad, Manassés, Jebuleão, enfim. Tenho as 12 tribos de como é dividido. E se eu perceber, não tem aqui nem José e, logicamente, também não tem nem Levi. Levi mora aqui em Jerusalém e recebe o donativo das outras tribos para sobreviver e para manter a sua família. Tá? Sempre ligado no Rio Jordão, né? O Mar da Galileia, o Mar Morto, está lá embaixo, né? Então, o povo rodou nesse deserto aqui, ó, 40 anos para entrar nessa terra prometida. Então, o que acontece? Nós vamos ver justamente essa entrada, essa divisão nas próximas aulas. Mas o importante da gente saber aqui
que cada um vai ter a sua terra prometida. E gostaria de falar mais uma coisinha para vocês, importantíssima, aí principalmente em relação ao Pentateuco, que é uma palavra que não tem uma tradução linguística em relação ao português, que é o Midrash, que seria mais ou menos algo que foi usado, que não pertence àquele fato, mas ele foi usado e tanto se falou sobre aquele assunto, que ele acabou se tornando aquilo que indica o assunto. Por exemplo, quando eu falo assim que Paulo caiu do cavalo, por exemplo, todo mundo já ouviu essa passagem. Na realidade, isso não está na Bíblia. Isso é um midrash. O que é um midrash? É algo que eu coloquei, ou que alguém colocou, ou que foi usado na história, que demonstra aquela história, mas na realidade aquilo não pertence à história. Quer ver outro exemplo bem fácil? É os reis magos, né? Quando eu falo os 3 reis magos, tá? Então o que acontece? Na Bíblia não vai falar que é 3 e nem que são reis. Mas, no entanto, isso se torna tão falado, que ele se torna um midrash. Todo mundo sabe o que é, mas na realidade não está lá na Bíblia. E para terminar, o Mar Vermelho. O Mar Vermelho é um midrash. Então, a palavra Mar Vermelho, primeiro que não tem mar aqui, né? Na verdade, seria mais um lago, um rio, que até deságua no mar, mas seria mais uma fonte, não é um mar. Tá? E segundo, que isso foi surgindo depois, principalmente por causa de uma das pragas do Egito, que é transformar a água em sangue. Então, foi esse local que foi feito, né? Transformar a água em sangue. Foi mais ou menos aqui que o povo fugiu, né? Atravessou o mar Vermelho. Só que Mar Vermelho, você vai achar nessas Bíblias CNBB, Pastoral, Ave Maria, você vai achar lá Mar Vermelho. Mas qualquer Bíblia de estudo, Jerusalém, Peregrino, Almeida, você jamais vai achar Mar Vermelho. Você vai achar Mar de Junco, que é como chama esse mar. Só que o que acontece? Isso tomou uma conotação tão grande que ele começou a ser usado. E o que é isso? Nós chamamos de Midrash. Então, se eu pegar lá no Êxodo, na Bíblia Pastoral, vai estar lá, Mar Vermelho. Mas se eu pegar na Bíblia Pastoral, por exemplo, vai estar como Mar de Junco. Tá? Então, o Midrash é algo que foi criado e ganhou tanta proporção que a gente acaba adotando aquilo, mas não pertence ao texto original. Normalmente a gente fala que isso só pertence aos judeus, mas para a gente entender, a gente mais ou menos tem que saber o que é o Midrash. Eu sei que a aula é um pouco comprida essa, mas eu precisava falar tudo isso para vocês. Mas não se esqueça que o livro do Êxodo, ele é chave de leitura da Bíblia. Eu preciso ler, eu preciso entender e ver principalmente os pontos principais do livro do Êxodo para entender do que vai se falar para frente. Principalmente quando eu começo a ler o Novo Testamento, vai falar muito isso, para que se cumprisse as Escrituras, para que seguisse as leis de Moisés. Tá? E só para terminar, a aula passada eu estava falando que Mateus, ele pega Jesus, né? José vai lá pegar, Mateus escreve que José é avisado em sonho e ele foge. Ele foge para onde? Ele foge para o Egito, para o deserto. Ele fugindo para o deserto, ele vai vir do deserto para cá, assim como Moisés. Então, Mateus faz com que Jesus venha do deserto para Nazaré. Os outros, não. Ok? Até a semana que vem. Um abraço. Até logo.